Ascensão através de habilidades. Episódio 106. 21º nível, o espírito enlouquecido. 2. Tomar cuidado, eu estarei esperando. Taizan saiu da sala se despedindo do espírito. É só, assim. Era completamente diferente de qualquer outro NPC que ele tinha visto. Li Taeyeon também disse que o espírito que ela viu estava simplesmente louco, e o fantasma parecia pensar o mesmo com base em seus encontros anteriores. Foi a mesma coisa quando eu estava lá. É simplesmente um ser louco. Sua função é ensinar como lidar com os espíritos do 21º andar. É isso. Quando a missão terminar, você nunca mais precisará vê-la. Li Taeyeon teve a mesma experiência. Ela nunca mais viu o espírito enlouquecido depois de aprender como neutralizar os espíritos dele. Mas isso é realmente verdade? NPCs eram seres que negociavam com o arquimago. Esse espírito deve ter vindo aqui querendo alguma coisa. O que quer que fosse, ainda era desconhecido. Seguindo as instruções do espírito, Taizan foi direto para a 5ª sala. Ele então se moveu para a esquerda mais 3 vezes. A sala estava vazia. Na parede havia um único tijolo que não tinha musgo. A partir do 21º andar, parecia que a natureza havia tomado conta, com todas as paredes cobertas de plantas verdes. Esse devia ser o quarto de que o espírito estava falando. Clique. Ao pressionar o tijolo, uma passagem se abriu. Taizan começou a descer as escadas. Estrondo. O chão ecoou. Taizan ativou sua invisibilidade e silenciou seus passos. Uma sala secreta apareceu no final da escada, e dentro havia um enorme golem feito de pedra. O Ember Golem do Rei Espírito Flamejante apareceu. Oong. Atrás do golem havia uma pequena fonte esverdeada. Com seus olhos vermelhos, o golem parecia guardar a fonte, seu olhar se movendo de um lado para outro. É poderoso. Taizan podia sentir um imenso poder emanando do golem, uma força que parecia poder queimar tudo em seu caminho. Provavelmente foi o poder dado a ele pelo Rei dos Espíritos. Embora só possua essa habilidade, sua força era inegável. O golem estava muito além do nível que qualquer jogador do 21º andar poderia suportar. Taizan subiu as escadas e perguntou ao fantasma. Como você conseguiu isso? Eu simplesmente ignorei e segui em frente. O golem para de funcionar exatamente 1 minuto por dia. Se você buscar água na nascente durante esse período, estará pronto. Foi uma solução certa. Li Taeyeon provavelmente fez o mesmo para buscar água na fonte. Foi como uma resposta pré-definida. Porém, Taizan não tinha intenção de seguir esse caminho. É mesmo possível? Não é impossível, mas pode ser bastante arriscado. Então essa é a maneira certa de fazer isso. A recompensa do labirinto diminuiu significativamente no momento em que você desceu para o próximo nível. Mesmo que você ficasse mais forte e retornasse, não receberia a recompensa completa. Taizan desativou sua invisibilidade e desceu as escadas. Os olhos do golem brilharam ao avistá-lo. Uau! Seu enorme braço balançou. Taizan se esquivou do braço que descia com um salto, enfiando sua espada em direção a ele. Kagang. 0 de dano causado ao Ember Golem criado pelo Flame Spirit King. Continuo encontrando inimigos nos quais meus ataques não funcionam ultimamente. Taizan murmurou frustrado, distanciando-se. Para os golems, seu núcleo era a vulnerabilidade, e penetrar nisso era a abordagem ortodoxa. Desde que o espírito criou este golem, seu núcleo também é feito de espírito. Provavelmente sim. Sem a habilidade de confrontar espíritos, obtida na busca pela aquisição de tais habilidades, o inimigo era imbatível. Você acha que eu simplesmente passei por nada? Não havia como enfrentá-lo. Você pode ser um pouco diferente. No entanto, uma aura azul se formou em torno da espada de Taizan. A aura atingiu o braço do golem, deixando uma pequena marca. 47 de dano causado ao Ember Golem criado pelo Flame Spirit King. Como esperado, a aura teve um efeito de penetração de defesa. Taizan lentamente começou a desgastar o golem. O golem retraiu o braço e balançou-o. Com um som semelhante ao de uma explosão de ar, o braço varreu brutalmente a sala. Seu primeiro ataque de anulação absoluta foi ativado. Taizan evitou claramente o ataque do golem. A onda de choque do ataque causou danos, indicando quão poderoso foi o ataque do golem. Se eu fosse atingido diretamente, certamente estaria acabado. O golem retraiu o braço e balançou novamente. Sua trajetória foi praticamente a mesma de antes. Embora o golem fosse sem dúvida forte e resistente, era essencialmente um pedaço de rocha. Seus movimentos não eram fluidos. Então seus padrões de ataque eram um tanto previsíveis. Taizan se esquivou algumas vezes, reconhecendo todos os padrões de ataque do golem, e então atacou diretamente. Kagaki. A espada colidiu, lançando fragmentos de pedra do golem pelos ares. O golem ergueu o braço bem alto. Quando fizesse esse movimento, atacaria para baixo. Taizan, tendo percebido isso em encontros anteriores, moveu-se rapidamente para o lado e atingiu seu flanco. Desta vez, o golem puxou o braço para trás para um golpe direto. Taizan rapidamente se abaixou. Observando os movimentos e prevendo os ataques subsequentes, ele agiu de acordo. O fantasma observador ficou impressionado. Conheça a estratégia, entenda as contramedidas e repita. Parecia fácil,
Mas executá-lo na realidade era outra história. Aqueles que acreditavam saber tudo muitas vezes morriam devido a uma variável minúscula e inesperada. Afinal, a estratégia envolvia repetição, e a repetição desgastaria o espírito. Durante a laboriosa repetição que se estende por centenas, milhares ou talvez até dias, a força mental pode facilmente desmoronar. Na verdade, aqueles que sabiam mais frequentemente vacilavam. Não era incomum ver alguém se sair bem na primeira tentativa quando não sabia nada. Apenas para falhar na segunda tentativa, quando já havia adquirido algum conhecimento. Porém, Taizan se movia e atacava como uma máquina sem qualquer hesitação ou erro em seus movimentos. É como assistir alguém da corrida de máquinas. Um murmúrio de admiração veio do fantasma, mas Taizan não ouviu. Ele estava muito focado em elaborar uma estratégia contra o golem. 2 horas se passaram assim, e sem permitir sequer um único golpe efetivo contra ele, Taizan derrotou o golem. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua força aumentou permanentemente em 34, agilidade em 22 e saúde em 102. Você obteve 1861 G. Você obteve um fragmento do rei espiritual. Você obteve o minério que protege o núcleo. Através de tarefas repetitivas consistentes sem vacilar, você alcançou resultados várias vezes. Você obteve a habilidade de ativação contínua, tenacidade. A proficiência de Insight atingiu 100%. Insight evoluiu para a habilidade especial de ativação, reconhecimento. Um sorriso surgiu nos lábios de Taizan. Por fim, ele adquiriu Tenacity. Além disso, Insight evoluiu para reconhecimento. Ambas eram habilidades absolutamente necessárias para o plano de Taizan. Habilidade especial de ativação contínua, tenacidade. A eficiência melhora em tarefas repetitivas. Uma descrição tão direta e simples. O efeito também foi simples. Literalmente, ao realizar tarefas repetitivas, receberíamos bônus por diversas coisas. Se alguém balançasse uma espada repetidamente, experimentaria uma aceleração na proficiência. Se alguém extraísse minério repetidamente, a velocidade da mineração aumentaria. Até este ponto, não parecia tão notável, apenas uma habilidade decente para se ter em mãos. Porém, para Taizan, essa habilidade era absolutamente necessária. Finalmente tenho tudo o que preciso. Principais habilidades: anulação de ataque, resistência, duelo forçado e assim por diante. Habilidades que, mesmo que você tivesse apenas uma, poderiam dominar oponentes com as mesmas estatísticas. Entre elas, havia uma habilidade chamada adição, que literalmente dobrava o dano. O termo duplo foi entendido no sentido mais direto. Maior poder de um contra-ataque, de ataques contínuos e de um ataque crítico. Todo esse poder foi duplicado. A habilidade Add-on, usada por jogadores hardcore, adicionou metade do poder de ataque básico. Embora fosse muito inferior em comparação com adição, considerando os poucos que possuíam até mesmo adicionamento, adição era uma habilidade incomparável. E para adquirir adição, é absolutamente necessário tenacidade. Agora, ele tinha tudo o que precisava. Claro, não era algo que ele pudesse obter imediatamente. Uma situação específica foi necessária para adquirir a adição. No entanto, não demoraria tanto. Felizmente, Taizan testou suas outras habilidades. Habilidade de ativação especial. Reconhecimento. Uma forma evoluída de Insight. Permite conhecer informações estratégicas sobre o alvo. Taizan imediatamente olhou para o fantasma. Você ativou o reconhecimento. As informações do fantasma foram exibidas. Aquele a quem foram confiados os sonhos. Abaixo do fantasma, uma frase desconhecida apareceu. A maior mudança à medida que Insight evoluiu para Reconnaissance foi a capacidade de ajustar sua ativação. Ao ativar o reconhecimento em direção a um oponente ou dentro de uma sala, as informações do oponente seriam reveladas e seria possível compreender os elementos ocultos dentro da sala. Era uma habilidade valiosa, pois era possível detectar antecipadamente coisas como armadilhas. Usá-lo em um oponente revelaria informações gerais, bem como pontos fortes e fracos, facilitando a elaboração de estratégias. Também só conseguia adquirir o reconhecimento depois de passar pelo 50º andar. Você é muito rápido. O fantasma expressou admiração. Sendo alguém que se aventurou profundamente no labirinto, o fantasma estava bem ciente do valor do reconhecimento neste lugar. Tenacidade? É a primeira vez que vejo isso. Em contraste, o fantasma não mostrou muita reação em relação à tenacidade. Não foi exatamente uma habilidade impressionante. Tudo o que fez foi aumentar a eficiência em tarefas repetitivas. Não foi tão significativo. A reação provavelmente mudaria quando o fantasma percebesse a capacidade de adquirir a adição. Taizan verificou suas recompensas. Minério protegendo o núcleo. Um minério especial que guardava o núcleo do golem. Pode ser refinado. Isso parecia algo que deveria ser entregue ao ferreiro. E havia mais uma coisa. Fragmento do Rei Espírito. Contém uma parte do poder que o Rei dos Espíritos possuía. Todos os espíritos desejariam isso. Os espíritos desejavam isso. O espírito enlouquecido provavelmente não seria diferente.
Taizan pegou uma pequena amostra da água da nascente. Ele então retornou ao espírito perturbado para completar sua missão. Informações sobre o espírito apareceram. O espírito o cumprimentou com um sorriso. Você está aqui. Como foi? Aqui. Taizan entregou a amostra. Ao receber a amostra, o espírito sorriu, abrindo bem os braços. Está feito. Com isso, posso recuperar um pouco da minha integridade. O espírito branco tocou a água da nascente. Foi então absorvido pelo corpo do espírito. Taizan sentiu a energia dentro do espírito aumentar, mas foi realmente minúsculo. Parecia que levaria centenas de anos para ficar completamente cheio. O espírito, sorrindo, estendeu a mão para Taizan. Você concluiu a missão do espírito. Você adquiriu a habilidade passiva, Spirit Strike. Uma habilidade passiva, golpe espiritual. O efeito não foi muito significativo. Significava simplesmente que agora ele poderia atacar espíritos. Obrigado. Tomar cuidado. O espírito acenou com a mão. Ao se despedir, Taizan abriu seu inventário. E eu também consegui isso. Quando Taizan tirou o fragmento, o espírito congelou. Pela primeira vez, o sorriso contínuo no rosto desapareceu. Você derrotou o golem? Taizan assentiu. O espírito, com o rosto trêmulo, estendeu a mão. Deixe-me ver por um momento. Taizan entregou-o obedientemente. Perdido em pensamentos sobre o fragmento, o espírito de repente soltou uma risada suave. Ri, ri, ri. Uma risada louca ecoou. Mas ao contrário de antes, agora tinha um brilho claro. Você, gosto de você. O espírito se aproximou do rosto de Taizan. O espírito começou a dançar. Taizan observou com um olhar cauteloso. Ao ouvir as palavras do espírito, o comportamento do fantasma mudou, demonstrando interesse. Tornou-se certo. O espírito perturbado não era apenas um personagem não jogável, NPC, que concedia a habilidade de lidar com espíritos. Houve outra missão. O requisito era caçar o golem. Taizan assentiu. Tudo bem. Então reúna núcleos para mim. Núcleos que podem me tornar um espírito completo. Com isso, ficarei magnífico. Junto com sua loucura, a janela da missão apareceu. Submissão iniciada. O espírito perturbado deseja aliviar sua instabilidade e anseia por ser maior. Ele confia a você esta tarefa. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.